Nesse último dia de janela de transferências de jogadores que chegariam para reforçar o Inter do futebol do exterior, né? A janela fecha nesse dia 28. Depois tem uma nova janela, mas aí só para o futebol interno, que começaria, se não estou enganado, dia 10 ou 11 de março e vai até a metade quase de abril, ou início de abril. O Internacional tenta confirmar algumas negociações que ainda estão em andamento, tá? Porém, uma informação trazida ainda na manhã desta sexta-feira pelo colega Wagner Martins, o Vaguinha, preocupa demais, né, o torcedor. Uma informação bem interessante, tá? E ela meio que surpreendente, inclusive. O Vaguinha conseguiu, com as suas fontes, é um cara muito bem informado de Inter, né, confirmar que o Inter deve anunciar, melhor dizendo, nessa sexta-feira, apenas 2 nomes. A tendência é que apenas Juninho e o Diego Rosa sejam anunciados, né? Então, não viria o Irala, não viria o Igor Gomes, não viria o Benítez, lateral direito, enfim. E essa informação é bem inesperada, né? Porque a gente tinha algumas informações, inclusive de outros colegas, dando conta de que o Inter tem negócios avançados, por exemplo, com o Irala, com o próprio Benítez. Ontem surgiu informação lá no Paraguai de que o Inter tenta o Benítez, lateral direito do Cerro Porteño, né? E o próprio Igor Gomes, que é um sonho do Inter para a reposição do Alan Patrick. A questão do Igor Gomes é um pouco diferente, porque ele poderia ser contratado nessa nova janela que viria agora do mercado interno em março, né? Então não tem tanta pressa assim para contratar o Igor Gomes. Mas esta informação do Vaguinha se confirmando vai frustrar realmente o torcedor do Inter, que está na expectativa do Inter pelo menos anunciar o Irala. Ontem na minha live, gente, muitas pessoas que participaram, que comentaram, falaram da importância do anúncio do Irala. O Inter precisa de um outro volante. Então não vai ficar, eu sinceramente, eu não duvido da informação do Vaguinha, como eu falei, é um dos caras mais bem informados de Inter, tá? Agora, eu quero crer que essa fonte que passou isso pro Vaguinha não esteja por dentro realmente de tudo que está acontecendo lá. O Inter precisa contratar mais um volante. Ou vamos ficar só com o Bruno Henrique com a aposta que é o Diego Rosa? O Inter precisa trazer pelo menos mais um volante. Lateral direito, tudo bem. Quer dar mais uma chance pro Aguirre. Talvez o William possa ainda voltar ao foco em março. É questão de negociação interna, poderia ser nessa nova janela, tudo bem. Agora, volante? Nós vamos entrar numa Libertadores América, num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, somente com Bruno Henrique e também o garoto que tá vindo aí, o Diego Rosa, que aposta, e que talvez o Luiz Otávio tenha alguma oportunidade também. Acho que é muito pouco. A gente precisa de jogadores de qualidade. Tomara que o Inter realmente use essas últimas horas de janela, né, para confirmar aí novos jogadores, tá? Essa informação, então, ela é inesperada e ela é surpreendente, tá? Essa do Vaguinha trazendo essa notícia de que o Inter deve anunciar hoje somente Juninho e o Diego Rosa. Eu vi que o Lucas Colar também trouxe uma informação na manhã dessa sexta-feira de que o Irala estaria próximo, né? Alguns detalhes aí faltariam para que esse anúncio seja feito também. Vamos aguardar durante o dia, então, como eu falei, é o último dia de janela. Durante o dia devemos ter um dia muito movimentado hoje no CT Parque Gigante, no estádio Beira-Rio, e algumas confirmações que devem se dar até o final da tarde desta sexta-feira. E você, o que pensa? Você acha que não vem mais ninguém? Ficaremos só com o Juninho, somente com o Diego Rosa? Como eu falei, eu acho que é muito pouco. E o Inter precisa de mais jogadores. Tomara que a direção consiga confirmar alguns negócios que estão em andamento e consiga fechar a tempo de inscrevê-los ainda nessa janela de jogadores que chegam de fora para reforçar os times aqui do país. Sobre o jogo de amanhã, né, o Inter deve poupar alguns jogadores, o Roger deve poupar alguns jogadores, né? Tem treinamento hoje ainda, mais aquele rachão, né? E a gente, na noite dessa sexta-feira, na nossa live, no Inter News, vamos tentar aqui trazer um provável time do Inter, que ainda é uma incógnita, né? Há uma informação de que, por exemplo, Fernando, né? Daqui a pouco até o Vitão, Bernabé, podem ser poupados. Eu, sinceramente, eu quero que o Inter encare esse jogo contra o Caxias com a maior seriedade. Eu sei da vantagem, que ela é enorme. O Inter conquistou um belo resultado lá em Caxias, mas precisa confirmar. A gente já está realmente muito, como se diz no interior, muito cabreiro, né? Muito desconfiado. O Inter caiu para o Caxias lá em 2023, tudo bem que não tinha essa vantagem que tem agora, mas precisamos confirmar dentro de campo a classificação. E aí depois que tiver um primeiro tempo daqui a pouco encaminhado, com bom resultado, lança a mão dos guris.
Coloca o Iago Noal, coloca o Ricardo Matias, o Gustavo Prado. A gente precisa que esses garotos tenham rodagem, tenham minutagem e que a gente possa, logo ali na frente, quando precisar realmente deles, ter esses jogadores em condições, com vivência de grupo, com vivência de time, com minutos jogados, com entrosamento, enfim. Então é hora sim, quem sabe amanhã, do Roger lançar a mão desses garotos no jogo contra o Caxias. Eu acho que para começar o jogo ele vai com o que tem de melhor e aí, durante o jogo, com o decorrer do jogo e a partida se apresentando de uma melhor forma para o Inter, quem sabe a gente consiga aí lançar a mão então dos garotos para jogar alguns minutos pelo menos contra o time caxiense. E você, o que pensa sobre isso? Coloque o teu comentário aqui embaixo, que é sempre muito importante o teu comentário aqui no vídeo do canal. Beleza?